Abra a Bíblia lá, João capítulo 4, versículo 53. O tema de hoje é Teu Filho Vive. Amém? A gente pode colocar aqui alguns nomes no teu filho. O teu filho vive. Acharam aí o texto? Vamos ler? Diz assim, versículo 53. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua casa. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Eu quero te agradecer pelo teu amor, por cada um de nós. É o Senhor que tem sido bom para conosco. Nós não merecemos nada, mas o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu favor em nossas vidas. Quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe nessa manhã. Sei que muitos estão viajando, tem pastores viajando, presbíteros viajando, líderes viajando, membros viajando, mas eu quero te agradecer porque o Senhor não viaja. O Senhor está 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível a nosso favor. O Senhor não tira férias. O Senhor está o tempo todo. E a tua palavra diz que enquanto dormimos, o Senhor está trabalhando por nós. Isso é tremendo. Obrigado, Senhor, por isso. Agora, Pai, nos abençoe, Senhor, durante esse tempo que nós vamos degustar da tua palavra. Por isso, Senhor, dá-me unção para pregar, unção para ensinar, unção para curar, unção para libertar, em nome do Senhor Jesus. Que agora, Senhor, somente o teu Espírito fale em nosso meio. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos que a tua glória se manifeste. Se houver enfermos, que haja cura. Se houver, Senhor, endemoniados, que haja libertação. Queremos que a tua palavra encontre corações agora prontos, disponíveis para receber esta palavra poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos ler de novo? Então, o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua casa. Assente-se, por favor. Bem, vou fazer aqui uma geralzinha até chegar aqui nesse momento em si. Quando Jesus voltou para a Galileia, ele passou por uma cidade chamada Caná. Caná foi a mesma cidade onde Jesus havia feito um milagre. Qual foi? Isso, transformar a água em vinho. Todo mundo sabe, né? Olha, né? Então vou dar a dica, vou fazer de novo, tá bom? Vamos lá. Quando Jesus passou novamente pela Galileia, foi até uma cidade chamada Caná, uma cidade onde Jesus fez o primeiro milagre, que foi? Uau, vocês são fenomenais! Olha só, todo mundo manja de escritura. Então, Jesus passou por lá, porque ele tinha passado na cidade onde ele havia nascido, e houve uma decepção. Poucos creram. Porque a verdade é que enquanto as pessoas não virem sinais em nós que mostram uma mudança, que mostram uma transformação, ainda vão olhar a gente daquele jeitinho. Vamos imaginar pai e mãe. Os filhos vão crescendo, mas o pai e a mãe chamam os filhos de quê? Criança. Por quê? Porque vai ser sempre o bebezinho. Não tem jeito. As minhas filhas, essa semana, falaram: pai, nós já temos 18 e 21. Falei: uau, mas são minhas bebezinhas. Então, é assim, não é? Agora, Jesus, lá em Nazaré, ele cresceu lá. Ele era aquele menino, como qualquer outra criança. E cresceu, que provavelmente também foi arteiro em alguma área, porque é impossível uma criança que não faça arte, sim ou não? Pode até não fazer na frente dos pais, mas tirou as câmeras dos olhos dos pais, o negócio pega. Mas Jesus, ele cresceu, e a Bíblia fala que lá em Nazaré, as pessoas diziam: não é este o filho de Maria e de José, cujos suas irmãs e irmãos estão aqui conosco? Quem é esse menino para estar fazendo milagres, sinais, prodígios? Então Jesus, ele passa pela cidade onde ele cresceu, e ainda a marca que havia sobre ele era o filho de José e Maria.
não era o Filho de Deus, não era o ungido do Senhor, como está em Isaías, não era também o Messias, o esperado de todo Israel, não era, ainda a marca que ele carregava era o menino, filho do carpinteiro, chamado José, cuja mãe chamava Maria. Então a história demonstrava que para Jesus houve uma dificuldade em que as pessoas crescem na região onde ele cresceu. Bom, Jesus já havia passado por algumas situações. Ele havia já visto o testemunho do antecessor dele, de João o Batista, que soube que ele de fato era o Cristo. Jesus já tinha falado com Nicodemos no capítulo 3 de João, já tinha falado para ele que importava que ele nascesse de novo. Jesus já tinha falado com a mulher samaritana, a cidade inteira foi evangelizada por aquela mulher, porque ela contou como Jesus se revelou a ela, como foi essa conversa de transformação. E agora Jesus, saindo de lá, ele vai para a Galileia, no local do primeiro milagre. E lá ele encontra um homem, um oficial do rei, que o seu filho estava doente, prestes a morrer. E aqui eu quero que você leia comigo, acompanhe esse texto, para você conseguir ver comigo alguns segredos espirituais para ressurreição de sonhos. Amém? Quem tem sonhos aí? Todo sonho é um filho que ainda não foi gerado. Amém? Todo sonho é um filho que ainda não foi gerado. E todo filho é um sonho que ainda não chegou ao auge. Você entendeu? Então vamos lá, venha comigo aqui. Versículo 43 do capítulo 4. 2 dias depois partiu dali para a Galileia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra em sua própria terra, falando de Nazaré. Quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, tinham visto que todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido. Eles viram sinais que Jesus havia operado em Jerusalém. Jesus já estava operando sinais em diversas cidades. Agora em Jerusalém havia operado sinais. Ele passa por Nazaré, é desprezado, vai para a Galileia, onde havia tido um único milagre, que foi ponto inicial do seu ministério. E agora ele volta para lá e há um burburinho, há notícias. Ele não estava mais voltando para aquela cidade como filho de Maria. Está entendendo? Por que eu quero falar isso? Quero enfatizar. Porque quando ele foi fazer o milagre da transformação da água em vinho, Maria encostou nele e falou: filho, acabou o vinho. Jesus olha para ela e meio que diz: e daí? Jesus olha e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Falou: opa, a história vai mudar a partir de agora. Não era uma insubmissão à mãe, nem uma rebelião à sua autoridade, mas agora um posicionamento diante do Pai, para chegar ao auge de quem o Pai havia determinado ele ser. Um filho que deveria alcançar o auge. Dentro do judaísmo, há o Bar Baracá, que é a bênção para a menina, ela ser a bênção, a filha da bênção, e alcançar o auge em todas as áreas da vida, e ter um casamento bem-sucedido, uma vida financeira bem-sucedida, um relacionamento bem-sucedido, e ser uma pessoa em si bem-sucedida. E há
para o homem, o bar mitzvah, que é justamente isso, a liberação da promessa dada ao homem para crescer, avançar, vencer e prosperar em todas as áreas da vida, para que na sua maturidade, no seu momento de adulto, ele chegue ao auge que deveria chegar. Vocês estão entendendo ou não? Jesus precisava agora cumprir o seu bar mitzvah. Ele já tinha feito em sua adolescência, mas ainda não havia chegado ao auge. Quando ocorre um bar mitzvah, a criança sai da dependência ou da aba da mãe. É feita uma cerimônia com algumas pessoas aqui na igreja, inclusive, que já pediram, fiz a cerimônia do bar mitzvah para alguns. O que é feito? Nós tiramos a criança do seio ou do cuidado da mãe, de maneira espiritualmente falando, e passamos para o cuidado do pai, para que o pai libere no campo espiritual o direcionamento profissional, e ele então saiba o que será quando crescer e alcance o auge em sua maturidade na área em que Deus o capacitou. Então isso é feito, e a mãe então começa a entender que agora é o pai que libera destinos. Quem libera destinos? Ok. Jesus foi destinado e ele precisava cumprir aquilo pelo qual ele foi destinado. O Pai, Deus, havia liberado sobre ele um destino. Como figura humana, Jesus, embora fosse e é Deus, ele como figura humana, encarnado como Jesus, ele precisava então cumprir o destino pelo qual o seu pai havia o destinado. Por isso que ele falava: eu vim cumprir as ordens do meu pai, eu faço somente aquilo que meu pai disse para eu fazer. Vocês estão compreendendo? Ele estava ligado o tempo todo com o pai, porque havia dentro da cultura judaica, e existe até hoje, um alinhamento entre pai e filho. Alinhamento o quê? Quando há esse alinhamento abençoado por Deus, dirigido por Deus, então o filho chega no auge financeiro, profissional, em todas as áreas. E então ele está cumprindo esse auge. Então ele chega na mãe e fala: que tenho eu contigo, mas o pai o autoriza celestialmente. Então ele fala para trás, aí Maria entende e fala para eles: façam tudo o que ele disser. A partir daquele momento ela entrega, de fato, ela sai, não coloca mais Jesus em sua aba. E algo importante: o pai terreno, ou o pai adotivo de Jesus, que era José, não estava mais lá, já havia falecido. Mas ele precisava cumprir um destino e não ser mais o carpinteiro. O carpinteiro tinha a ver com a profissão do pai terreno, o Messias, com aquilo que o Pai Celestial havia determinado. Estão entendendo? Quantos filhos seguem às vezes uma profissão do pai, mas não é aquilo que Deus determinou para a sua vida. Por isso não conseguem prosperar, não conseguem vencer, não conseguem alcançar um auge em qualquer carreira, porque estão ainda procurando um destino. Então é aquela pessoa que toda hora muda de profissão, porque ainda não encontrou-se na área profissional, não sabe o que é que foi designado por Deus para cumprir. Vocês estão me entendendo ou não? Você viu como é sério essa área? Sim ou não? Bom, a Bíblia fala então que Jesus diz para Maria: que tenho eu contigo. Ela diz: agora faça tudo o que ele disser. Não tem a ver com a intercessão de Maria. Maria não é intercessora. Jesus é o intercessor por nós. Ele não depende da intercessão nem de Maria, nem de José, nem de Pedro, nem de André. Ele é o nosso intercessor e ele quer falar diretamente conosco, sem alguém que venha fazer o meio de campo. Bom, ele cumpriu o seu destino, fez. Agora ele volta no lugar aonde ele iniciou o cumprimento do seu destino. E ele encontra um pai com um problema de saúde, enfrentando um problema de saúde do seu filho.
Ele agora, entendendo o relacionamento paterno e a necessidade de um filho, ele então começa um diálogo com aquele pai. Veja que João, ele traz alguns detalhes que é comum ter em Lucas. Lucas era um médico, e na escritura de Lucas, se você ler o livro de Lucas, você vai ver que ele coloca detalhes de milagres, de situações, que outros escritores não põem. João agora, como a intenção de João, o evangelho de João foi totalmente intencional. A intenção de João era mostrar que Jesus é Deus e o Filho de Deus, então a linguagem é totalmente paterna. Vocês estão entendendo ou não? Tudo bem? Posso continuar ou volto? Para mim não tem problema. Eu amo ensinar. Bom, quando esse momento acontece, quando João dá esse prólogo sobre o que iria acontecer, versículo então de número 46 diz assim: mais uma vez Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ele estava em um lugar, estava onde ele? Caná da Galileia. Onde a pessoa estava doente? Cafarnaum, era outra cidade. E então, este homem que soube de tudo que estava acontecendo através de Jesus, ele vai até Jesus para alterar um destino de morte em seu filho. Quero que você entenda algo aqui. A sua intercessão, pai e mãe, pelo seu filho é poderosa. Você não precisa de outro intercessor. A menos que você não tenha fé, então auxiliamos você na fé. Mas a sua intercessão como pai e mãe é poderosa. Porque você é a pessoa que conhece o filho, a filha, desde o ventre. Acompanhou tudo. Foi você que deixou de dormir. Foi você que ficou lá balançando o berço ou balançando a cama, sei lá eu. Foi você que ficou noites sem dormir, colocando às vezes a criança no meio. Foi você que acudiu quando teve dores. Então o seu sentimento, ele é muito maior do que qualquer outra pessoa. A única pessoa que vai ter um sentimento acima do seu é Deus. Põe isso na sua mente. A única pessoa que vai ter um sentimento de amor mais profundo que o teu é Deus. Os outros podem ter uma compreensão, mas não exatamente, porque você conheceu a história. Agora esse pai vai até Jesus falar de um filho que o destino seria rompido se morresse. Todo destino encerra quando chega a morte. Após a morte só existe uma palavra na questão sucessória, ou a questão de sucessão. É o testamento. O que ficou. O legado. Mas nada. Agora aqui, ele não queria que seu filho ficasse como um testamento. Ele queria que seu filho cumprisse um destino. Então, ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele, rogou-lhe que descesse, curasse, versículo 47, curasse o seu filho, que estava à morte. O filho dele estava em Cafarnaum, ele saiu da cidade, foi até onde Jesus estava. Ele não era alguém que havia acompanhado em Nazaré Jesus. Ele não era alguém que estava olhando para as características da família terrena de Jesus, ou a questão financeira que a família de Jesus tinha, ou qualquer outra coisa que destruísse o impacto da fé. Ele estava voltado aos sinais e prodígios que Jesus havia feito, e que agora ele sabia que a única resposta para que o destino do seu filho não se encerrasse seria Jesus.
Eu quero dizer para você, a única resposta que há para que o destino de Jesus não se encerre na vida dos seus filhos está nele mesmo, em Jesus. O seu sonho, aquilo que você está gerando, só haverá uma resposta se você se deslocar para ir até Jesus. Quando realmente queremos algo, nós não ficamos parados esperando acontecer, nós nos movemos. Se você não se movimentar, o seu destino não muda. Se você não fizer algo para alterar o que está sendo manipulado ou o que está acontecendo, se você não fizer algo, vai acontecer o mal, a desgraça, a morte. Você precisa agir, não apenas reagir. Não podemos ser apenas reacionários, nós precisamos ser pessoas de atitude. Então a Bíblia fala que aquele pai tomou uma atitude. Ele falou, eu sei quem pode mudar o destino do meu filho. Ele está à morte, e eu vou fazer de tudo para que Jesus venha até a minha casa. Ele se move. Ei, você está reclamando de situações na sua vida, ou você está se movendo para mudar isso? Reclamar não vai mudar nada. Isso te leva apenas para o campo da murmuração vivido no deserto. Você precisa se movimentar. Alguma coisa você tem que fazer, se você quer que a história seja diferente. Então a Bíblia fala que aquele pai se movimenta, sai da sua cidade, vai até a cidade onde estava Jesus. Ele soube, Jesus voltou para Caná da Galileia. Então é para lá que eu vou. Jesus está aqui agora. É aqui que você está. Então, agora, não é hora de você questionar o que Deus pode fazer, mas crer em tudo quanto Ele pode fazer. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente o quê? Além do que nós pedimos ou pensamos. Então, depende de você, se você vai continuar na mesmice, naquela história, aceitando o que vem, aceitando a migalha, aceitando a história que você vive, ou você vai se movimentar para alterar isso. Se aquele pai simplesmente ficasse em casa, chorando, lamentando, dizendo, meu filho vai morrer, oh Deus, por que meu filho vai morrer? O filho teria morrido. Enquanto você apenas lamentar de um destino que você ainda não viveu, e não se movimentar para causar isso, você vai ver um destino morto. Vamos mudar isso? O seu filho pode ser literal a situação realmente em relação ao seu filho que precisa de um socorro, e pode ser espiritual a questão de um sonho, porque todo sonho é um filho que ainda não foi gerado. O que você vai fazer? O que você precisa mudar? Qual atitude você tem que tomar? Aquele pai tomou atitude, saiu de Cafarnaum, foi até Caná, porque lá ele tinha uma história, houve um milagre. Se a pessoa transformou água em vinho, fez milagres em Jerusalém, o lugar mais religioso que existia, ou sacudiu Jerusalém em poucos dias, espera aí, livrar o filho da morte, é um estalar de dedos. Era assim que este pai cria. Então ele vai lá. Só que ele vai ainda carregado na fé que ele tinha. A fé que ele tinha é que ele ia pegar Jesus e levar para a casa dele. Hoje nós podemos fazer isso, porque temos Jesus em nosso coração. Onde nós vamos, onde nós irmos, nós vamos conduzir Jesus conosco. Então ele vai na nossa casa, Ele vai no nosso trabalho, Ele vai onde nós estivermos, porque Ele habita em nós, amém? Só que para aquele pai ainda não tinha isso. Ele fala, vem comigo, muda a história do meu filho, eu não posso perder ele. Versículo de número 48, Jesus lhe disse, se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. O texto aqui, eu quero que você
tome uma certa atenção, ele não é uma pergunta. Jesus não está indagando a eles, dizendo, se você não ver motivo, você não vai crer. Não é isso. Jesus está afirmando, é uma afirmação divina, que a fé, querendo ou não, está ligada a acontecimentos. Se não acontece nada, ou é ausência de fé, ou é ausência de alguma coisa para acontecer. Não há necessidade de nada acontecendo. Se vocês não virem, não crereis. Deus não se omite em fazer milagres. Pelo contrário, Deus quer fazer isso, porque Ele sabe que isso vai estimular você e vai estimular a outros. Veja o milagre do perdão daquela mulher samaritana, que está no capítulo 4 mesmo. Quando ela foi curada da sua alma, aquela cura foi espiritual. Não foi um milagre externo, foi interno. Quando ela recebeu o perdão que transformou ela internamente, que ela abriu os olhos espirituais e entendeu que ela tinha chance de mudar de vida e viver uma vida abençoada, ela não perdeu tempo, correu, falou para toda a cidade, e toda a cidade correu para Jesus. E depois, o versículo que antecede esse trecho que nós falamos, o versículo 42, diz assim: já não é pelo que você falou que nós cremos, mas agora mesmo ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. As pessoas virão por sinais, mas depois permanecerão por experiências. Então, talvez você hoje esteja aqui por causa de algum sinal que você ouviu, mas é a hora de você viver a sua experiência com Ele. É hora de você saber que Ele ama você incondicionalmente, que Ele vê você como um filho que tem um destino que Ele reservou. Não permita que nada roube o seu destino. Bom, aquele pai continua. Versículo de número 49 diz assim: disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Sabe o que o oficial fez? Falou: tá certo, agora desce comigo. O oficial não questionou Jesus. Deus falou: se vocês não virem sinais, de modo algum crereis. Mas a Bíblia fala que o oficial simplesmente ficou calado com aquilo que diz, como que concordando, de fato, eu já estou aqui porque eu vi um sinal e eu criei, por isso eu estou aqui. Então desce logo, vem até minha casa, porque meu filho vai morrer. Jesus olhou naquele homem e viu algo que o próprio homem não conhecia: a fé que ele carregava. Às vezes eu e você, nós carregamos uma fé que nós não conhecemos. E nós ficamos esperando que alguém creia por nós. Meio como aquele homem no tanque de Betesda, esperando que alguém empurre para dentro da piscina. A Bíblia fala que aquele homem tinha uma fé desconhecida. Essa maneira. Porque ele fala com Jesus, desce, mas Jesus libera uma palavra, que não foi a que ele pediu. Olha só, olha. Versículo de número 50. Respondeu Jesus: vai, teu filho vive. Ele não falou: eu vou com você. Não, vai, pode ir. Teu filho vive. O homem, olha o versículo, o que é que diz? O homem creu. Você tem duas respostas para dar a mensagem que você está ouvindo hoje: crer ou não crer. Eis a questão. Meio shakespeariano, né? Ou você acredita nessa palavra, ou você deixa essa palavra passar. Aquele homem, se ele não acreditasse, ele poderia dizer: Senhor, vai comigo, vem, vamos junto, senão ele não vai. Não. Ele creu. Jesus disse: vai, teu filho vive. Ele creu. Ele recebeu a palavra e foi. Então ele vai para a casa dele. No caminho, olha o versículo 51. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro seus servos, anunciaram que seu filho vivia.
Em algumas traduções, como a minha, uma tradução um pouco antiga, diz assim: perguntando ele a hora que seu filho achara melhor, disseram: ontem, à 7ª hora, a febre deixou ele. Traduzindo isso para as horas, na sequência de horas que existia naquela época, a partir do sol, do nascer do sol, era 1h da tarde. E ele fala: que horas aconteceu? Que horas a febre deixou o meu filho? Aí ele falou: a 1h da tarde. Deixa eu falar algo para você. Talvez hoje, uma febre, a gente pensa, bom, toma dipirona, um paracetamol, sei lá um ibuprofeno, um cetoprofeno, e aí vai indo, né? Mas naquela época não existia nada disso. Não existia o comprimidinho. Uma febre matava. Se eles não tivessem algo para fazer baixar a febre, matava. Quantas vezes no hospital eles dão algum medicamento e fora o medicamento está ali a enfermeira que pode dizer melhor, eles vão usar algum outro método para baixar a febre, um banho, uma água, uma toalha molhada, passar um álcool e assim vai indo, para auxiliar que a temperatura baixe, porque senão com a febre você pode ter uma convulsão e ir a óbito. Está o Vitor, o diretor de hospital, está aí também. Então, é importante você entender que existem situações em que para você pode ser um pequeno problema, mas para quem está vivendo é um monstro chamado morte. Mas a reação que você tem é que vai mudar tudo. Então, a pergunta que eu faço a você é: qual é o filho que você está gerando no campo espiritual? E que está no estado febril, que você acredita que vai degringolar porque não tem recurso, porque não tem o talento, ou não acredita que tem o talento, ou porque não tem isso ou aquilo, sei lá, qual foi a desculpa. Eu quero que você entenda, a resposta de Deus para você é: teu filho vive. E foi exatamente isso que aconteceu na narrativa, versículo de número 52, perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem à 7ª hora, ou seja, 1h da tarde, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez, depois de vir da Judéia a Galileia. Veja bem, as coisas vão mudar com 2 atitudes. Tudo na nossa vida pode mudar com 2 atitudes. A primeira, chamada mova-se. Mas não é em qualquer lugar. Mova-se na direção certa. Segundo, acredite no movimento que Deus está levando você a ter. Porque se você não acreditar, também não funciona. Aquele homem se moveu na direção certa, foi para Jesus. Ele não foi para Jerusalém, embora Jerusalém tivesse o templo. Ele não foi lá rezar, orar diante da porta formosa de Jerusalém. Ele não foi lá procurar os sacerdotes e procurar os saduceus, os fariseus. Ele não foi procurar um governo, ele foi procurar Jesus. Ele se moveu na direção certa. Enquanto se mover na direção errada, não haverá resultado. Mova-se na direção certa. Moveu-se na direção certa, você trouxe para Deus a sua questão. Então agora acredite no movimento que Deus fará. Porque a palavra de Jesus é o verbo em movimento. Porque Jesus não veio no período em que o povo falava apenas o hebraico ou aramaico. Porque ele veio no período em que havia um governo subjugando a humanidade. O período greco-romano, onde a língua era grega e o domínio romano.
E por que é escrito, então, o Novo Testamento na língua grega e no verbo eterno? O grego todo, que foi o grego koiné, ele é um grego que não tem fim. Praticamente tudo escrito no verbo eterno. Porque ele queria que as pessoas fizessem um movimento sem parar, um movimento contínuo. Jesus fez algo poderoso hoje. Não vai lá agora, tá bom, já aconteceu, parou. Não, continue. Continue, porque ele não para. Ele não para. Se movimenta naquilo que Deus está levando você a se movimentar. Se você parar, o óleo cessará, a unção cessará, a água fresca cessará. É a mesma coisa de você ter um poço e jogar cal nele. O que vai acontecer? Vai parar de minar água. Você precisa entrar no mover do Espírito Santo e permanecer. Mesmo que os resultados ainda sejam pequenos, permaneça. Mesmo que seus olhos não estejam vendo, permaneça. Porque aquele pai não viu o filho sendo curado. Aquele pai recebeu uma palavra, seu filho vive. E ele foi e creu. E no caminho, os funcionários encontram ele e falam, teu filho está vivo. E ele fala, que horas isso aconteceu? 1h da tarde. Foi a hora que ele falou. Você só poderá contar testemunhos se você acreditar no mover que Deus está causando nesta igreja, em nosso meio, naquilo que a palavra dele nos leva a conhecermos. Você precisa crer. Para eu pregar uma palavra, eu preciso acreditar nela primeiro. Eu não sou coach e nem palestrante motivacional. Eu só prego aquilo que eu acredito. Só estou pastoreando e vejo aqui transformado, como quando peguei aqui esse local, que era feio, eu até brinquei com muita gente, que é Noites de Terror no Play Center. Quando eu peguei isso aqui, nos meus olhos eu já via ele transformado. Então vim no movimento naquilo que Deus está fazendo. Estou fazendo conforme Deus colocou nos meus olhos. Nós precisamos ter um sonho, que é um filho não gerado. Ele nasceu, gere outro filho. Você entendeu? É assim que Deus age. Quem parou de sonhar, parou de viver.